gente vai aqui no Bastidores CNN para uma entrevista importante agora com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Boa tarde, governador. É uma honra tê-lo conosco aqui no Bastidores. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando do projeto que foi apresentado ontem pelo Palácio do Planalto, a PEC da Segurança. Os termos da PEC da Segurança agradam o senhor? O senhor avalia que precisa de alguma mudança? Boa tarde, Uribe, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos da CNN. Acho que é interessante a gente fazer esse debate. Acho que, em primeiro lugar, achei super interessante chamar os governadores para falar de segurança pública. É algo que eu tinha pedido semana passada e que o presidente acabou atendendo esse pleito e chamando para falar dessa questão da segurança pública. Começou com o ministro Ricardo Lewandowski, apresentando a questão da PEC. Muito resumidamente, a PEC seria a forma da Polícia Federal e essa nova Polícia Ostensiva, que seria a transformação da Polícia Rodoviária Federal, seria a forma deles estarem no dia a dia da segurança pública. Tudo que ajuda é bom, mas eu não tenho dúvida que não é isso que resolve o problema da segurança pública, e foi na minha fala o que eu disse. Na própria PEC já tem situações que nos causam muita preocupação, por exemplo, essa questão de uma regra nacional, de uma diretriz nacional obrigatória. Como é que você vai botar uma diretriz nacional obrigatória se você tem um país totalmente heterogêneo, se você tem um país totalmente diferente, se a realidade da segurança pública de um local é muito diferente do outro? Então, teriam que entender que regras são essas e se essa obrigatoriedade não feriria a autonomia dos entes federados. Então, são algumas preocupações. Por exemplo, se tivessem dois inquéritos iguais, um no âmbito da Polícia Federal, outro da Polícia Civil, de uma matéria estadual, que inquérito que vai prevalecer? Então, são situações que a gente tem que analisar com mais cuidado um pouco, para ao invés de ajudar, não criar uma bagunça maior ainda na segurança pública. Hoje você tem pelo menos uma divisão clara. A hora que a Polícia Federal e essa Polícia Ostensiva tem a legitimidade de entrar num tema absolutamente estadual, quem vai prevalecer? Então, são situações que nos causam ainda preocupação, mas que a gente entendeu que ontem foi uma apresentação e que agora a gente tem que discutir essa PEC melhor. Certo, entendendo que a proposta, governador, pela sua fala, ainda não está completamente madura, né? Vai ser preciso se debruçar muito mais sobre esse texto. O senhor anteriormente, governador, já declarou, por exemplo, ser a favor de questões como a retirada da segurança pública da Lei de Responsabilidade Fiscal, a aplicação de sanções a países que deixam armas entrarem no Brasil e a estadualização da lei penal. Eu queria entender melhor e também se isso foi sugerido ao governo federal para ser incluído nessa proposta. Nós chegamos com propostas claras. O Rio de Janeiro foi para a reunião ontem com o intuito de agregar. Então, a nossa primeira proposta foi a retirada dos gastos com segurança pública, ou de uma maneira temporária ou definitiva, aí tem que discutir isso melhor. Mas para que nesse momento, o momento que a gente tem um déficit enorme na segurança pública e que é a principal pauta do Brasil, eu, por exemplo, tenho um déficit hoje de 17 mil agentes na Polícia Militar, 9 mil na Polícia Civil e 10 mil no Bombeiro. Ainda assim, o meu gasto com segurança hoje, do meu orçamento, é o principal disparado. Eu gasto 13 bilhões por ano com segurança pública, seguido de 8 bilhões com educação e em torno de 7 com saúde. E cada real que eu gasto hoje com segurança pública, ele concorre no teto de gastos e na lei de responsabilidade fiscal com educação, com ciência e tecnologia, com saúde, com assistência social, acabam sendo, na lógica do teto de gastos e na lei de responsabilidade fiscal,
concorrentes e um pouco anulando o outro. O que a gente não vai conseguir fazer é o verdadeiro investimento que a gente precisa sem que haja uma concorrência. Então, essa foi a primeira proposta do governo do Estado. Falei também sobre a questão de lavagem de dinheiro. Hoje você tem claramente, a gente viu agora na questão do complexo de Israel, 70 milhões de reais passando, não por mala de dinheiro mais não, passando pela Bradesco, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pelo sistema financeiro nacional. E isso é de responsabilidade total do governo federal. Eles têm mecanismos como o COAF, Receita Federal, dentre outros, que podem fazer esse controle. Eu citei um exemplo claro. Se você tem uma empresa hoje que ela tem um gasto de um custeio de 1 milhão, 100 mil, mas ela lucra 30, 40, 50 milhões, eu não conheço uma atividade econômica que com gasto pequeno você tem uma lucratividade dessa. Se você tem um posto de gasolina, que ontem o governador Tarcísio colocou, que ele adquire 100 litros, mas ele vende 1.000 litros, acho que é uma coisa impossível. Só se ele tivesse o milagre da multiplicação da gasolina. Então, a chance dele estar lavando dinheiro para o crime organizado é enorme. E isso, quem tem a capacidade de fazer essa investigação, de fazer esse levantamento, de fazer esse monitoramento, é o governo federal. Falei também da questão das armas. Um dado real, somente no ano de 2024 foram apreendidos 550 fuzis no Rio de Janeiro, pelas forças estaduais, fora o que as forças federais apreenderam. Desse número, 90% foi fabricado nos Estados Unidos e vendido para países como Paraguai, Colômbia, Bolívia e Venezuela. E nesses países, essas armas perdem o monitoramento. Não tem mais monitoramento, ele sai dos Estados Unidos monitorado e quando chega nesses países, a legislação afrouxa. E aí você tem um prato cheio e feito para o tráfico internacional de armas, e as drogas também são uma coisa muito similar. Então você tem que ter uma sanção muito clara, a diplomacia brasileira tem que funcionar, porque são essas armas que estão matando os brasileiros e brasileiras aqui. Isso não é uma coisa fora da realidade, é a vida do cotidiano que está acontecendo. Essas armas que estão sendo utilizadas para cometer crimes, cometer assassinatos, cometer assaltos nas ruas do Brasil. Então tem que ter uma sanção clara a países que não tenham a diligência de ter esse monitoramento. Falei também sobre a questão de presídios, que a gente precisa de um programa nacional de construção de presídios. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje tem um déficit de 14 mil vagas. Precisamos de um programa claro do governo federal de construção de presídios e precisamos também de uma legislação específica para crimes de tráfico e de milícia. Eu vou citar um exemplo claro aqui. Hoje, se um traficante for preso no Rio de Janeiro portando um fuzil, amanhã ele terá audiência de custódia. Na audiência de custódia, quando ele disser que é traficante, ele responderá pelo crime de associação ao tráfico de drogas, cuja pena é 4 a 8 anos, com o agravante de arma de fogo que vai aumentar a pena em 1/3. Ou seja, a pena inicial dele começa com 5 anos e 3 meses, por ali. Só que ele vai ter a progressão com 1/6 da pena. Isso quer dizer que em 8 meses esse criminoso está na rua. Há um mês atrás, vocês da imprensa noticiaram os 2 policiais do BOPE que foram assassinados. O que vocês não sabem, que eu vou dizer agora, que aquele criminoso que assassinou os 2 policiais do BOPE tinha sido preso pela polícia 3 meses antes e que estava na rua de novo. Não dá para prender e situações soltar, claras, né, governador? Que a gente está vivendo. Uhum. Exatamente. Na questão de assalto a celular é pior. Quando teve a questão da Taylor Swift, que vocês noticiaram aquele garoto que foi assassinado na praia,
A polícia prendeu aquele criminoso na quinta, ele foi solto na audiência de custódia na sexta, 3 horas da tarde, e assassinou na madrugada de sexta para sábado. Roubo a celular, os mesmos criminosos estão passando 30, 40 vezes pelo sistema e sendo soltos. Por isso, a nossa proposta é a estadualização da lei penal. Porque se a Constituição fala que a responsabilidade da segurança pública é dos estados, quem tem cuidado da legislação são os estados. Assim como é nos Estados Unidos, por exemplo. Governador, não dá mais para o Congresso Nacional ficar legislando... Perdão, é só para finalizar. Não dá mais para o Congresso Nacional ficar legislando para algo que a gente vai ter que executar aqui. Então, a nossa proposta é clara. Eu ia pedir a licença para... Imaginem, é só para a gente conseguir trazer os outros quadros do nosso Bastidores CNN para fazer perguntas ao senhor. O Pedro Venceslau está em São Paulo e também tem um questionamento. Pedro. Boa tarde, governador. A gente viu que o posicionamento do Ronaldo Caiado foi o mais duro contra a proposta da PEC. Disse, inclusive, que se recusa a colocar as câmeras corporais nos uniformes da Polícia de Goiás. Eu queria saber qual que é a média do sentimento dos governadores, o senhor que está como uma espécie de interlocutor do COSUD para tratar desse assunto, e como é que o senhor avaliou as declarações do governador Caiado? Acho que o governador Caiado, ele está fazendo um trabalho em Goiás e que começou a ter muitos questionamentos judiciais. E quando você está fazendo um trabalho como que ele tá fazendo muito duro e você começa a ter muitos questionamentos, essa coisa vai ficando aflorada na vida do gestor. Até porque ele tem a convicção de estar fazendo certo e aí a justiça ou às vezes a política acabam proibindo ele de fazer aquilo que ele considera o correto. E o Caiado tem uma vasta experiência, foi deputado, foi senador. Então, eu acho que a veemência dele tem um pouco a ver com estar passando agora o que o Rio já passa desde 2020 com a DPF. Ele fez uma crítica dura à DPF lá e eu compreendo o sentimento aflorado do Caiado. A questão do COSUD, o COSUD tem defendido essa questão da habitualidade, essa questão do tráfico de armas e de drogas. O COSUD não tem ainda um posicionamento oficial sobre a questão da PEC. Os nossos pleitos são muito mais... Tinha a questão do fim da saidinha, a questão da habitualidade como pressuposto para a prisão preventiva, ou seja, criminosos habituais não poderem mais serem soltos na audiência de custódia. A gente tem uma questão do tráfico de armas, que a gente vem conversando. Então, as propostas do COSUD são mais propostas práticas para tentar ajudar o trabalho de combate à criminalidade e não se metendo tanto em PEC ou em discussão com o judiciário. Larissa Oliveira, agora com a palavra. Governador, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação aí dos seus pares que não estiveram presentes nessa reunião. Se o senhor acredita que isso por si só é um prejuízo à articulação aí de um projeto comum? E se o senhor tivesse que escolher um ponto que dependa do governo federal para o seu estado a ser discutido e tratado no decorrer dos próximos meses, próximos anos, qual seria? Vamos lá, sobre os colegas que não foram... Acabou que o presidente anunciou na sexta-feira passada e o convite formal chegou segunda ou terça. Então, tinha gente que estava fora do país, tinha gente que tinha outras agendas, tudo. E nós do COSUD temos trabalhado muito em bloco. Então, eu não acho que vai haver nenhum aspecto de prejuízo, até porque foi uma reunião de apresentação. Eu creio que eles estarão nas próximas. Não vejo como grande problema disso. Acho que tinha uma bela representação nacional ali e os que não estavam representados pelos seus consórcios. Tanto lá o Norte e o Nordeste, quanto o COSUD, quanto o do Centro-Oeste, os seus consórcios estavam representando ali. Se eu pudesse pedir algo na prática para o governo federal, eu, em vez de uma, pediria duas coisas. A questão da lavagem de dinheiro, que eles assumissem essa questão da lavagem de dinheiro
mesmo, ou seja, fizesse o investimento, botasse o COAF de verdade para trabalhar com esse foco, botasse a Receita Federal para trabalhar com esse foco, e essa questão do endurecimento da entrada de armas, que são os dois maiores problemas que a gente tem hoje na esfera federal, essa questão da entrada de armas e a questão da lavagem de dinheiro. Se eles assumissem de uma forma mais efetiva isso, eu não tenho dúvida que seria um alívio enorme para a segurança pública. Governador, a gente teve um julgamento histórico ontem que condenou Rony Lessa e o Elcio Queiroz por assassinarem a vereadora Marielle Franco. Como o senhor viu o encerramento desse julgamento? A gente vê com muito alívio, né? Eu fui colega da Marielle na Câmara, nos elegemos juntos, entramos juntos na Câmara e foi um assassinato brutal. Eu parabenizo muito a Polícia Civil do Rio de Janeiro por ter encontrado quem prendeu esses dois, quem descobriu os dois, quem prendeu os dois, quem botou os dois na cadeia, e graças a essa prisão eles fizeram delação e a gente pôde resolver o crime. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que com um robusto inquérito conseguiu as provas necessárias para condenar esses dois criminosos. Acho que viramos aí, pelo menos a primeira página da questão dos executores, tiveram penas robustas, bem coerentes com o tamanho do crime que fizeram. Para a gente encerrar, governador, vamos falar de política. Aqui a gente trata muito dos bastidores da política, o senhor deve acompanhar. A gente percebeu aí nas eleições municipais, como resultado, uma discussão sobre para onde caminha a direita ou as lideranças da direita, muitas despontando, a exemplo do próprio governador Caiado, como nomes para o Planalto. Há uma cisão nesse campo político também em evidência após as municipais e, é claro, o destino de Jair Bolsonaro. Eu queria saber de que lado o senhor se posiciona, se o senhor é da tese, né, de que Bolsonaro pode reverter a inelegibilidade ou se o senhor está já observando com atenção outros nomes que podem substituí-lo em 2026. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém é dono da direita. Dentro de um espectro político de centro de direita até a direita mais aguda, digamos assim, você tem diversos players ali. E numa questão municipal, esse processo de disputa em algumas cidades, ele é super natural e ele faz parte da democracia. A direita não pode ter um dono, assim como a esquerda não pode ter um dono. Você vai ter players majoritários que em alguma hora vão se conflitar. Então, eu acho que esses conflitos, eles são naturais da política e eles, inclusive, mostram que a direita hoje está dando frutos. Se você tivesse só uma pessoa mandando em todos, dificilmente você teria uma expansão da direita, porque ela não é quinhão de ninguém, ela não é propriedade de ninguém. Então, que bom que novas lideranças estão aparecendo no cenário nacional. Você tem o governador Tarcísio, você tem o governador Caiado, você tem o governador Ratinho, que eu acho um dos melhores governadores do Brasil hoje. Então você tem players, hoje você tem o governador Zema, que também é alguém que fez 2 belos mandatos em Minas, e eu não tenho dúvida que ora vai converger e ora não vai converger. Eu acho isso natural da política. Agora, eu não tenho dúvida que o meu partido e o meu campo, o meu grupo político no Rio de Janeiro é o grupo de Jair Bolsonaro. Nós não temos um plano B, nosso único plano é J, de Jair Bolsonaro. Nosso plano é único, ele é o candidato do PL único, não há outro candidato, não há plano B. E se a próxima pergunta for, e se ele não for, se não puder juridicamente ser candidato, ele não pode, será quem Jair Bolsonaro indicar? O senhor já respondeu. Mas tem um longo campo pela frente ainda.
Oi? Não, o senhor, a gente ia fazer essa pergunta, o senhor já se antecipou e respondeu. É isso, é esperar para ver realmente se ele continuar inelegível, né? Quem vai substituí-lo. Governador, eu agradeço... Se for, será quem Jair Bolsonaro mandar. Nós do PL temos uma posição clara que o nosso líder para a eleição nacional é Jair Messias Bolsonaro e nós não temos outra hipótese a não ser segui-lo fielmente. Governador, agradeço novamente a presença do senhor aqui no Bastidores CNN. A gente conversou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Muito obrigado, espaço sempre aberto.